Vamos dar início agora em Ciências Forenses, local do crime, a conceituação de criminalística, como aparece aqui no nosso painel de estudos. E a cada momento que nós mudarmos o módulo, o painel vai indicar e aí nós vamos ampliar para que você possa ter uma leitura melhor. Dentro desse aspecto da criminalística, nós vamos então observar agora a segurança como dever do Estado. Veja bem que o artigo 144 da Constituição Federal, ele assegura que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí é elencado todos esses órgãos, iniciando primeiramente aqui pela Polícia Federal. E aí depois você tem as Polícias Rodoviárias Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e todo o sistema que o Estado necessita para manter a ordem e garantir a paz e o sossego daqueles que compõem a nação. E já a gente vai falar detalhes sobre essa composição de proteção atribuída às polícias, criada pelo Estado. Ainda nesse módulo, veja bem você que o artigo elaborado pela Constituição Federal de 1988, o legislador ele estabelece que o nosso país tem como prioridade o estabelecimento dessas polícias que foram atribuídas agora no artigo 144 da Constituição Federal. E veja um fato curioso aqui no nosso painel. Observe as atribuições. Em seu artigo 144, a Carta Magna definiu as competências das polícias, dispondo, dentre outros, que o policiamento ostensivo, preventivo, compete à Polícia Militar, e a apuração das infrações penais competente às polícias federais e civis, e esta também chamada de Polícia Científica ou Polícia Judiciária. Olha que fato interessante. A Constituição Federal, ela deixa claro que a segurança do Estado é feita por meio desses órgãos. Mas veja você que cada polícia dessa tem a sua atuação dentro do Estado para tratarmos da proteção. Primeiramente, diz aqui o artigo que a Polícia Militar, ela vai fazer o papel ostensivo. O que seria esse papel ostensivo? É aquele papel de prevenção, aquele papel de cuidar da família do Estado, porque o Estado ele é constituído e ele só existe por força da família. Se não houver famílias, o Estado ele deixa de existir. É aonde começa a agregar os valores e a força que o Estado necessita. Para manter e preservar essas famílias, o Estado então criou essas forças diferentes. E a força que ele tem, que o representa, principalmente enquanto ele dorme, é a Polícia Militar. Daí o respeito que se deve ter por esses profissionais. Veja bem, se você é profissional da área de saúde, se você é profissional da área do judiciário, se você é profissional da construção civil, enfim, qualquer profissão que seja, você tem que exercer o seu respeito a essas polícias. Em especial, destacando aqui a Polícia Militar, que faz o trabalho preventivo, que faz o trabalho ostensivo, como determina aqui a Constituição Federal no seu artigo 144. Por que eu digo isso? Olha, veja bem, a Polícia Militar, quando acontece um incidente que venha interferir no bem maior tutelado pelo Estado, que poderíamos dizer a vida como sendo o bem maior, a Polícia Militar, preventivamente, ela chega e tenta impedir que esse mal venha a incorrer sobre determinada pessoa que faz parte de uma família. Mas, não chegando a tempo, a Polícia Militar ela precisa ir atrás desse autor, tentar buscar esse autor ainda no momento em que aconteceu aquela infração, em que aquele bem maior da vida, aquele bem tutelado pelo Estado, né, que é a vida,
foi alvejado de alguma forma por arma de fogo, ou foi transpassado por algum instrumento pérfuro contundente ou pérfuro cortante, enfim, qualquer instrumento que contribuiu para tirar a vida daquela pessoa. Diante desse fato, a Polícia Militar, ostensivamente, vai buscar o autor. Não conseguindo o autor, então restará a ela o quê? Isolar aquela cena de crime, proteger aquela cena de crime, até que a polícia científica, e aí já estamos falando da polícia civil, se acontecer dentro do seu município. Se o crime é federal, então a polícia que vem para fazer o levantamento desse local de crime será a polícia na esfera federal. Acontecendo aqui no seu município, qualquer que seja o que você possa estar residindo, ou no Distrito Federal, caberá à Polícia Civil. A Polícia Civil, com a sua equipe de investigadores, de criminalistas, né? Eles então farão essa investigação. Tanto que eles chegam, a Polícia Militar é a primeira a chegar ali no local, embora os primeiros a chegarem no local sejam os curiosos, mas a Polícia Militar, ela chega para organizar e impedir que aquela cena de crime venha a ser violada de alguma forma. Em muitos casos acontece de uma cena de crime antes da polícia preventiva, da polícia ostensiva chegar, a polícia militar, de pessoas se valerem daquela situação, daquela cena de crime e tirarem vantagem da vítima. Como? Extraindo seus bens, tirando pertences dessa vítima para o seu usufruto ilegal. Veja bem, uma pessoa que faz isso, entra numa cena de crime e venha a tirar vantagem devida daquela situação, extraindo para si bens daquela vítima, ela acaba deixando vestígios seus naquele local, né? Seja um fio de cabelo, que através do fio de cabelo é possível a polícia científica, a polícia que vai atuar na biologia forense, é possível através do bulbo capilar de um determinado tempo extrair ali um DNA. Pronto, a pessoa que entrou naquela cena de crime, embora não tenha praticado aquele ilícito contra aquela vítima, ele vai ter que se explicar. Ele já está dentro da cena de crime. E nós temos uma máxima que diz que toda pessoa, quando numa cena de crime, ela deixa alguma coisa ou ela leva alguma coisa para si. E é nesse aspecto que esses curiosos precisam tomar cuidado. O cara está fumando um cigarro e joga o que restou daquele cigarro dentro da cena de crime. Ali ele deixou saliva naquele pitoco de cigarro que ele atirou, achando que simplesmente não traria nenhuma complicação. Eu costumo dizer também de pessoas que são curiosas e que andam com documentos no bolso de trás, principalmente as mulheres, né? Tem esse hábito de andar com documento solto. E eu já vi em algumas situações o documento, à medida que a pessoa vai caminhando, o documento também faz aquele mesmo movimento dos passos que a pessoa está projetando e o documento acaba caindo. E veja, um curioso chega numa cena de crime como essa, o seu documento se dispersa ali naquela cena de crime, e a polícia científica chega e se depara com um documento daquele, essa pessoa já está dentro da cena de crime. Por isso é importante ter esses cuidados, por isso é importante ter respeito pelo trabalho dos policiais, principalmente a polícia militar, que tem aquela função de preservar aquele local até a chegada da polícia científica. E a gente entende que a maioria dos curiosos não respeitam isso. A pessoa, ela quer ver, ela quer contemplar com aquela cena trágica. É muito comum nós observarmos isso em cenas de locais de crime. Então, diante desse aspecto do artigo 144 da Constituição Federal, aonde ele elenca ali as atribuições das polícias, eu faço referência e insisto nessa referência no trabalho da Polícia Militar, o trabalho ostensivo da Polícia Militar.
E você precisa, como cidadão comum, respeitar o trabalho da Polícia Militar. Tem gente que não tolera ser abordado pela Polícia Militar, acha que está violando os seus direitos, mas não está escrito na sua testa que você é um santo anjo, certo? Então você tem que deixar a polícia fazer o seu trabalho. Se você não deve nada, se você é um cidadão de bem, você irá identificar através dos seus documentos, mas não querendo se sobrepor à autoridade que a Polícia Militar tem, que é dado pelo Estado. E não importando esse poder que o Estado dá a esse cidadão concursado que faz parte, que é membro da corporação da Polícia Militar. Ele pode estar uniformizado, ele pode estar à paisano, ele ainda representa o Estado e ele é a autoridade maior com força para representar o Estado e preservar naquilo que o Estado determina, naquilo que a Constituição Federal está atribuindo, quando diz que é dever do Estado, e o Estado então passa esse dever a essa segurança pública, e aí eu estou destacando aqui os policiais militares, para proteger, para exercer a prevenção da ordem e o Estado incólume das pessoas, né? Manter a preservação dessa ordem e manter o bem tutelado da vida como bem maior, garantia e proteção do Estado é dever do Estado e é dever desses que o Estado estende a essas corporações, a essas instituições representadas pelos policiais.